O governo Lula é um governo de muitos gestos, de muitos símbolos, mas um governo que tem uma outra pegada do que aquilo que ele prega. Um governo que se diz preocupado com as minorias, que se diz preocupado com os mais pobres, em combater a fome e a miséria, mas aceita a proposição do mercado através do arcabouço fiscal, que é, na verdade, um teto de gastos pior do que do tempo do Temer e de Bolsonaro, e também ele agora discute o déficit zero, mais cortes ainda no orçamento, que vão atingir exatamente os mais pobres. Neste governo que faz isto, neste governo que anda atrelado aos banqueiros e que entrega, né, o Brasil na mão do centrão fisiológico de Arthur Lira, nós temos um gesto que pode ser considerado um gesto de grandeza necessário, ainda mais no mês de novembro, sem dúvida nenhuma. Mas também este gesto guarda em si um outro lado que a gente tem que rebater. Eu estou falando exatamente do pedido de perdão da presidente do Banco do Brasil aos negros do Brasil pela participação do banco durante o período da escravidão no Brasil. O que está por trás desse gesto? E o que a gente também pode falar sobre este fato que está noticiado nos principais portais e jornais do Brasil, é o que nós vamos falar agora aqui no canal Falando de História, no X da Questão. O X da Questão é um espaço para que a gente possa pegar a notícia e entender ela no que ela talvez não é apresentada na grande mídia, nessa psicosfera emburrecedora. Então, meus caros, eu peço a você, né, que deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal para que não perca mais nenhuma atualização do que nós falamos de história. Nós sempre temos vídeos novos, de segundas, quartas e sextas e domingos, mas às vezes também a gente faz algum vídeo extra quando assim seja necessário, né? Quando é necessário fazer. Vamos lá, gente, vamos para essa situação aqui muito interessante e muito relevante. Não vou aqui dizer que não há necessidade de se pedir perdão aos negros do Brasil. Muito antes, pelo contrário. Estamos, aliás, no mês, né, no mês em homenagem aos nossos negros, aos nossos, nessa comunidade negra, né? E realmente o Banco do Brasil participou do processo de escravidão no Brasil, sim, até porque o Banco do Brasil foi fundado em 1808, né, por Dom João VI, e quando então, né, os portugueses vieram para o Brasil, né, fugidos de Napoleão, aquele processo lá, e efetivamente é um gesto de grandeza, muito bem, bacana, mas é um gesto em que ele tem um uso político. E qual é o uso político que nós temos? Aí que a gente percebe. Primeiramente, a gente percebe aí duas coisas importantes. É que as pautas humanas são usadas como pautas para o discurso do petismo. O petismo usa as causas humanas para blindar das suas ações. Por quê? Porque o Banco do Brasil, que é uma das 5, né, maiores instituições do Brasil financeiras, quer dizer, nós temos o Banco do Brasil, a Caixa Econômica e mais outros 6 bancos privados que controlam o sistema financeiro do Brasil. O Banco do Brasil, por exemplo, opera com taxas horrorosas. Aliás, para um banco público poderia ser mais acessível. Mas por que não se discute isso? Se discute uma questão histórica.
porque é puro marketing. É puro, vamos ser bem diretos, é aquilo que o Lula dizia que faziam contra ele lá quando foi pego ali o embrião do processo da Lava Jato, lembram? Que ele disse que faziam era um show pirotécnico do Moro e tudo mais. E era verdade, havia um show pirotécnico do Moro, mas há um show pirotécnico do Lula. Eu não estou dizendo que aqui que não possa ter esse perdão, que esse perdão não se torne até legítimo. Tudo bem, ok, toda a sociedade tem que fazer esse pedido de perdão. E tem que ser perdoado também, porque também não adianta nós pedirmos perdão e o outro lado ficar, né? E eu estou falando assim, né? Eu como caucasiano e tudo mais, né? Ser taxado automaticamente pelas minhas condições físicas, pelo meu aspecto físico, de racista, só porque eu sou caucasiano, só por isso, né? Então todos nós temos que ad eterno, né, pagar pelos erros, né? Como acontece agora, né? Quando o Flávio Dino tenta falar do ouro roubado de Portugal, vamos dizer assim, mas não responde nem uma vírgula sobre o que foi roubado do Mensalão e do Petrolão, que é da base do governo que ele apoia, que ele está lá, né, que ele faz parte. Então, assim, a incoerência está aí. A incoerência de um governo que não consegue mais governar, as coisas estão cada vez mais caras, as coisas estão piores, a vida do povo brasileiro está ruim, a vida do povo negro está ruim. E esse pedido de perdão, senhor Luiz Inácio e dona presidente do Banco do Brasil, a senhora não vai fazer com que haja alimento na mesa do pobre, do negro, inclusive, oprimido. No Brasil, em que fala-se das minorias do Lula, nós temos a maioria da massa carcerária negra. No Brasil, das minorias do Lula, as mulheres apanham todos os dias porque as medidas protetivas da Lei Maria da Penha não são suficientes. No Brasil, das minorias do Lula, nós temos todos os dias, né, a violência acirrada. Acirrada por quê? Porque nós temos uma crise social e uma crise que aumenta cada dia que passa. O governo Lula mascara ou tenta mascarar o seu fracasso usando desses símbolos. Assim como o Lula usou da sua posse lá atrás para fazer aquele espetáculozinho de subir a rampa, o negro não sei mais quem, e não sei mais quem, e o pobre, olha só, esse discurso que é falacioso. O senhor mente na cara dura, porque o senhor está prejudicando a vida do trabalhador com o calabouço fiscal, com esse negócio de déficit zero, mas isso não se discute. Por quê? Porque o amor venceu. Olha que gesto lindo. É só de gestos simbólicos, efetivos, realmente, coisas que tu possa dizer assim: olha, que isso aqui realmente é algo que a gente pode dizer que o trabalhador está ganhando nesse terceiro mandato, né? Terceira fase do governo Lula? Nada, até agora nenhuma coisa, a não ser agrados e afagos ao mercado e ao centrão fisiológico. Então aqui a gente vai colocar isso aqui. E eu sei que isso não é bem quisto pela turma ou pelo rebanho de vermelho. Mas dane-se vocês. Aqui é oposição ao governo Lula, um governo mentiroso, um governo que está arruinando o Brasil tanto quanto o Bolsonaro. Que, aliás, né, os bolsonaristas, me parece, aqueles que se silenciam diante, por exemplo, do escândalo da fala do Henri Bugalho, são os mesmos sócios que se calaram para o PT no primeiro turno no primeiro turno de 2022 e nos entregaram para esses caras no segundo turno e a culpa é dos outros, nunca é deles, né? Mas é assim, essa gente é assim. Fora canalhas, que o povo negro merece esse pedido de perdão, que nós temos uma chaga
que isso é uma ferida que não se fecha, para que nunca mais aconteça escravidão nesse país, para que a gente possa respeitar as pessoas de fato. Ok, é um gesto nobre e eu não vou entrar nesse mérito. Agora, que há um uso político disso por trás, há um uso político sim, porque usam-se dos negros, das minorias, para fazer a sua política neoliberal, para prejudicar o pobre e dizer que está acarinhando ele. Não caia nesse conto do vigário, minha irmã, meu irmão, porque o Lula é rei na enganação. É aquele que enganou lá atrás, né, até mesmo as pessoas mais preparadas, como sendo talvez um líder sindical, coisa que ele nunca foi, porque ele não passa, né, e Lula não passa de um oportunista. Como bem dizia o professor Chico de Oliveira, Lula não tem caráter e ele é mais esperto do que vocês imaginam. É isso, gente.